Boa noite a todos os presentes, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, e também os que não puderam estar aqui. A sala está repleta. Está cheia. Nós estamos dando continuidade ao 5º capítulo do Evangelho, que é Bem-aventurados aflitos, e hoje a continuidade são os itens 27 e 28. O item 27, o Espírito Bernardino, ele inicia o texto com uma pergunta. E a pergunta é: dever-se-á por termos as provas do próximo? Deve alguém por termos as provas do seu próximo quando o possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? É a pergunta que ele nos faz. Diante dessa pergunta do Espírito Bernardino, a gente se remete a como Jesus, quando estava aqui na Terra, ele se comportava com os doentes de todas as espécies, de toda a categoria. Jesus, ele estava presente ao lado de todos que sofriam. Ele amenizava as dores, ele aliviava as tensões, ele levantava os caídos. E lembrando disso, eu me pergunto, o que eu tenho feito que me faz lembrar qual das minhas atitudes, quais as minhas ações que me faz pelo menos lembrar o comportamento de Jesus para com os caídos, para com os sofridos? Será que eu faço alguma coisa para o meu próximo que se assemelha um pouquinho, o mínimo, com o comportamento de Jesus? Diante a essa pergunta do Bernardino, a resposta é: devemos aliviar a dor do próximo. Devemos nos aproximar do irmão que está caído, do irmão que está sofrido. É nosso dever. É nosso dever. Seja a esmola material, seja ouvindo, seja conversando, seja aconselhando. É o nosso dever aproximar do irmão que sofre. Porque quando eu ajo nessa atitude de aproximar do outro, trabalhando no bem, para que ele se sinta mais fortalecido, não que as minhas orações, as minhas consolações vai aliviar, vai mudar o curso que Deus preparou para ele. Não vai mudar, não. Vai dar a ele força, vai dar coragem, vai dar a ele paciência para com os sofrimentos dele. E muitas vezes alguém pensa assim diante do sofrimento do outro: são as provas dele, deixa que é com ele, eu não tenho que me meter na vida dele. Ele está passando o que ele merece, o curso dele. Não, não devemos pensar assim e muito menos cutucar aquele sofrimento para que aumente a dor dele. Então vamos ler o texto, o que ele traz para nós. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo
que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheceis esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal de vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim também como prova, como expiação, talvez deter o mal e substituí-lo pela paz. Então, aí ele faz outra pergunta, né? Se sabeis do curso que Deus preparou para esse sofrimento. E se também, talvez seja a minha expiação. Talvez eu seja o escolhido para aliviar aquele sofrimento, para levar um bálsamo de tranquilidade a esse sofrido. Então, são perguntas que a gente deve nos fazer também para não nos comportarmos indiferentemente ao próximo. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumento de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação. Certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma de dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Ó, considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estais na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Então, Bernardino deixa aqui a mensagem de que é nosso dever abrandar a expiação do próximo, dos vossos semelhantes, porque é a lei de amor e caridade. E a lei de amor e caridade, conforme Jesus entende Jesus, ela é a beneficência para com todos, é
a caridade para com todos. Então, o que realmente a gente não se depara muito em ser benevolente, em ser indulgente com as imperfeições. A gente observa muito a imperfeição do outro e nunca a nossa. E aí a gente não é caridoso, não procura aliviar a dor do próximo. Porque ele tem tantos defeitos, deixa ele lá com o sofrimento dele, o percurso que Deus provocou para ele. E a lei de caridade e amor, ela diz o seguinte: observai o seu irmão, fazei para o seu irmão o que gostaríeis que fizesse por você. Então, esse item 27, ele traz essas perguntas e nos lembra de sermos indulgentes com as imperfeições, perdoar o outro, cuidar do outro, cuidar do sofrimento da forma que puder, de todas as formas, que são várias as formas que a gente pode ajudar o outro. Se não com a materialidade, com o consolo da palavra, a presença. Então, agora nós vamos ver o item 28, que também traz uma pergunta, se inicia com uma pergunta. A pergunta pelo Espírito São Luís. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Olha só, a pergunta muito instigante, né? Se é lícito abreviar a vida de quem está desenganado. Me parece aqui que São Luís ele está se referindo à eutanásia. É um assunto muito discutido e que em alguns países já é permitido. No Brasil, não. Que é quando o doente está moribundo, a ciência já recorreu todos os recursos, os médicos já fizeram o quase impossível, mas o corpo está em fase terminal. Então, a eutanásia, aí ela entra como, ela é chamada também de boa morte. Aplica-se um remedinho em que ele vai dormir mais rápido, ou desliga-se os aparelhos no qual esse doente está ligado, dá-lhe o remédio para que ele sofra menos, mas isso está se referindo ao corpo, né? O desligamento dos aparelhos vai se desligar o corpo físico, vai se dar um remédio para aliviar, para ter boa morte, é o caso da eutanásia. Então, vamos ver o que ele vem nos falando sobre se é lícito ou não abreviar o sofrimento de um agonizante. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que ele haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas, se não há nenhuma esperança fundada
de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito pode fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Então, aqui ele nos fala que quantas vezes nós nos deparamos com situações em que o doente, ele está desenganado, o seu corpo já não funciona mais, já parou todas as funções. Então aí ele chama, os médicos chamam até a família, falando, ó, tem poucas horas ou poucos dias, está na fase final. E acontece que esse moribundo, ele prolonga, acontecer dele prolongar mais um tempo a vida. E também acontece de, nesse momento de agonia, em que se é chamado a família, porque está na fase final, esse moribundo, ele ter um relapso de consciência, um lapso de consciência, um momento assim que ele fica bem de repente, ele estava ali todo mal, de repente ele fica bem, e isso é da providência divina também, porque quando alguém está morrendo, digamos assim, desencarnando, a família, as pessoas que o amam, estão todas ali orando para que ele viva, porque ninguém quer que ele se vá. Então está ali naquele fervor para ele viver. E nesse momento está aquele conflito da alma precisando se desligar do corpo, mas a família está ali prendendo. Então Deus dá esse momento de lucidez para o doente, para que a família se afaste um pouco, para que a família acalme um pouco, e esse moribundo ele tem a condição de se ver ele mesmo, conversar com ele mesmo, se arrepender de alguma coisa, ver alguma coisa da sua vida e partir tranquilo. Então, ninguém deve pensar em abreviar a vida. Por quê? Vai abreviar o quê? O corpo. O materialista, ele não entende isso, por quê? Ele só percebe o corpo físico. Mas o espírita, no nosso caso, que já temos o conhecimento além túmulo, a gente sabe que o espírito não morre junto com o corpo. O corpo é que se entrega, é que fale, é que termina as suas funções. E o espírito, ele se desliga do corpo. A vida é eterna. Então, para o materialista fica difícil ele entender isso. Então, aí ele se atena para essa boa morte, às vezes, ele não entende ainda que a vida, que ninguém morre, que morre é o corpo, que não morremos, que morre é o corpo. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quando o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, ele nos deu essa mensagem em 1860. Então, fica muito claro, nós já temos claro, né, que inclusive o Mestre Jesus, ele disse, eu vim para que tenhais vida em abundância.
E quando ele se refere a essa vida em abundância, a vida espiritual, não que ele não queira que a gente tenha a vida física em abundância, mas ele está em função da vida em abundância, a vida espiritual. E quando eu li esse texto aqui, eu me remeti muito aos últimos momentos do meu pai. Porque ele, agonizante, eu saí com ele teve o segundo infarto, e eu o socorri, saí com ele para o hospital, só eu e ele no carro, e quando chegamos, e não dava mais tempo de eu ir para a Serra, porque o médico dele era lá. Eu, no Antônio Carlos, eu entrei no Hospital Odilon Beres, entrei assim, e eu não vi como que eu saí do carro, como que eu entrei com meu pai lá para dentro, deixei carro, bolsa, tudo lá, e entrei com o papai. Logo ele foi colocado numa maca, e lá dentro os médicos me pediram para sair, eu pedi para ficar, eles não, a gente vai fazer os outros procedimentos. Eu fiquei, e nesse momento que eles fizeram o último procedimento, o papai, eu vi que ele estava morrendo no caso. Eu ainda não tinha muito conhecimento, que eu não tenho muito, mas eu ainda não tinha o entendimento, porque a minha mãe sempre disse que nas horas de agonia a gente fica variando. Então, para mim, o papai estava variando, que ele meio lá, já não tinha, o corpo dele já não funcionava, já tinham feito de tudo. Ele virou e falou assim, eu segurando a mão dele, ele falou assim: nossa, minha filha, mas que lugar, mas que hospital bacana esse. Olha, todos os médicos me olhando, que tanto de enfermeiro simpático. Por que você não me trazia aqui antes? E a mamãe está ali, sua avó está ali. E aí eles já me tiraram e eu fui lá fora, meter com a minha irmã e minha mãe. A mamãe falou, eu falei para ela, tá variando, minha filha, variando, sofrimento demais, ele está sofrendo muito, ele está variando. Aí hoje eu percebo, eu sinto que ele estava partindo e já estava, se desligou e já estava num outro lugar, em que não era o hospital onde Odilon, era um outro lugar que ele estava bem. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ler e fui entender isso, que foi um momento muito bonito que ele teve, sofreu muito, e eu tive a oportunidade de estar com ele, porque a gente era bem coladinho, desculpa. Então, esse item aqui, ele mexeu muito comigo. Eu que tinha que ver. Então, o Espírito São Luís, ele fala para nós, ele deixa essa mensagem: só Deus pode abreviar a vida. Mas qual vida? A vida do corpo, né? Porque a do Espírito já está com Deus. Então, a gente não procurar desviar o curso que Deus preparou para cada um, porque cada um tem o seu curso. As minhas orações, as minhas atitudes, elas não vão mudar o curso que Deus traçou. Vai sim aliviar, vai trazer paciência, vai trazer calma, tanto para quem faz a oração, para o outro que está recebendo. Então, cuidar da vida do próximo, amparar o próximo, são as mensagens tanto do Bernardino, que é a lei de caridade, desejar para o outro o que desejamos para nós mesmos, quanto do São Luís, que é a vida pertence a Deus, quem atira é Deus. E eu agradeço muito a oportunidade
Boa noite, muito obrigada mesmo.